Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando mais um Olé SA Sports and Business. Este que é o programa de negócios no esporte da televisão brasileira. A cada semana, um convidado especial vem aqui para contar suas experiências, seus desafios, seus cases de sucesso. Nesta semana, com muito prazer, eu recebo Maria Del Pilar Munhoz, que é vice-presidente de sustentabilidade e novos negócios da Eurofarma. Mais uma mulher comandando essa gigante farmacêutica que muito faz pelo esporte, gerando oportunidades, gerando atratividade e principalmente criando conexões importantes para que novos talentos possam estar no esporte brasileiro. Tenho muito prazer em te receber, Maria. Te llamo de Maria Del Pilar Munhoz. Pode me chamar de Pilar. De Pilar. E, assim, é um prazer enorme estar com você, uma oportunidade grande poder falar dos projetos da Eurofarma e da nossa paixão pelo esporte nacional, principalmente. Você é uma apaixonada pelo esporte, Pilar? Eu sou uma ex-atleta, por incrível que pareça. Me conta um pouco. Na verdade, assim, na minha outra vida, né? Na minha vida pregressa, eu fui atleta, eu fui jogadora de vôlei durante 12 anos. Joguei desde o pré-mirim até o profissional. Passei por clubes como Paulistano, Pinheiro, São Paulo. Mas aí a minha estatura aqui não me permitiu ir tão adiante, mas eu continuo tendo o esporte no meu coração e, graças a Deus, na minha vida profissional também. E essa relação com o esporte, e a gente falava aqui fora do ar, porque você cuida de sustentabilidade, novos negócios e também no seu guarda-chuva está o esporte, eu acho que é por isso realmente que a Eurofarma consegue se destacar de maneira substancial em tudo que faz. Com muita qualidade, com muito bom gosto, com uma métrica absolutamente importante e você por trás. Então eu acho que tem uma relação aí muito interessante. Fala um pouco disso. Na verdade, a gente instituiu, na época, uma então diretoria de sustentabilidade. Em 2008 foi um projeto muito vanguardista da Eurofarma. E naquela ocasião eu vinha da área comercial, liderei um time comercial durante muito tempo. E acabei assumindo esse guarda-chuva, que era um guarda-chuva que pegava no pilar social toda a parte de comunicação, patrocínios e eventos, toda a parte, naquela época, central de atendimento da empresa, a parte de compliance. No pilar ambiental, toda a parte de gestão ambiental da companhia. E também no pilar de governança hoje, né, mas que a gente até então chamava de pilar econômico, toda a parte de planejamento estratégico e de novos negócios, né, de M&A. Então, a gente nunca se desconectou do negócio, do core da empresa, né? A ideia de criar esse guarda-chuva era justamente para que as nossas ações sociais, esportivas, culturais, tivessem relacionadas com o negócio da empresa, com saúde, com bem-estar, com longevidade, e existe também uma paixão mesmo da companhia pelo esporte, uma vocação de retribuir para a sociedade um pouco do que a gente tem de riqueza, e acho que o esporte é uma das veias para a gente fazer isso, uma das avenidas. Nada melhor que pegar uma ex-atleta, não é? E você usou a palavra pilar de maneira recorrente, ou seja, de maneira literal, a Eurofarma está absolutamente alicerçada com os seus pilares e principalmente com você, Pilar. Pilar, me conta aí, como é que é virar a chave? Você virou a chave, saiu das quadras e veio para o mercado corporativo. Como é que veio essa inspiração, essa mudança? Na verdade, assim, foi algo bem natural, assim, foi bem no início da minha carreira, né, profissional. Eu tinha já 20 anos quando eu deixei o vôlei, né, deixei o treinamento assim mais profissional. E quando eu entendi que realmente eu não teria oportunidade de ser uma grande atleta no nível nacional, assim, o meu máximo que eu cheguei foi pegar uma seleção paulista e eu vi que a minha carreira como atleta não seria longeva. Então já era o momento mesmo de eu estar me dedicando à minha vida profissional. Tive a felicidade de passar por algumas experiências muito interessantes, mas ainda muito jovem eu ingressei aqui na Eurofarma, então eu estou aqui há mais de 30 anos. Começou como? Entrei na área de marketing como estagiária, assistente, analista. Eu fiz toda aquela trajetória assim um pouco cartesiana assim dentro da empresa, até eu começar a assumir posições de maior destaque, de liderança na organização.
mas eu tive a felicidade de crescer junto com essa empresa, né? Então isso me deu muitas oportunidades, eu sempre tive muita abertura aqui dentro, e eu acho que os valores que a gente carrega do esporte, da quadra, tem muita sinergia com os valores da própria Eurofarma, né? Então a gente aprende a lidar com frustração, ter mais resiliência, uma adaptabilidade muito grande, uma força de vontade, uma garra, uma vontade de ir além, que a gente traz de todos esses ensinamentos passados. Então, acho que foi uma experiência para mim muito rica, até hoje na minha vida. E a minha vida, ela está sempre muito relacionada ao esporte. Seus olhos estão brilhando. Eu acho que você fala realmente com muita paixão e com muita emoção. Isso me encanta muito, porque, na verdade, você falou de frustração. E é muito importante que você tenha esse grau de equilíbrio aos 20 anos de idade, uma menina que sai das quadras, e se você me permitir, entre aspas, eu quero usar essa palavra frustração, que no fundo foi uma mola propulsora, você absolutamente consciente, não é? Do ponto de vista existencial, não é? Dentro de uma realidade plena, conseguiu avaliar, falar, puxa, acho que eu não vou seguir adiante. Isso não te fez entrar num circuito emocional que pudesse, de alguma forma, tirar sua vitalidade. Muito pelo contrário, você foi buscar novos caminhos. Eu acho que esse movimento, ele é tão extraordinário, e esse brilho nos olhos tem muito a ver com isso, ou seja, efetivamente eu realizei, você usou resiliência, e eu acho que eu queria falar um pouco sobre isso, porque a gente está falando com decisores, e com pessoas que têm que tomar decisão, e com pessoas que podem, de alguma forma, mudar o curso da vida. E você é uma fonte inspiradora. Eu te agradeço muito as palavras. Mas eu acho que foi uma frustração, sim, na época. Depois de 10 anos dedicando assim, boa parte da minha vida ao esporte, chegar à conclusão, tendo maturidade, de que era o momento de parar, eu já tinha dado tudo que eu podia, né? Eu acho que foi assim, bastante frustrante, mas a gente sempre encontra novas oportunidades e habilidades dentro de nós, competências dentro da gente, para a gente seguir em frente e abraçar outras oportunidades. E eu sou muito feliz com a minha carreira, muito feliz mesmo. A gente usa o termo no futebol, ou na vida, não é? A gente dribla as adversidades. E você corta as adversidades, porque você foi jogadora de vôlei, então você cortou as adversidades e seguiu em frente. Acho isso muito legal, porque você consegue, de alguma forma, gerar um espírito que une a tua paixão e o momento que você vive de maneira corporativa. E mais do que isso, você veio numa escala, você disse, pô, comecei como estagiária e fui crescendo, hoje eu tenho uma posição de vice-presidente de uma gigante do segmento de laboratórios, não é? Que é um emblema realmente do Brasil e do mundo. E isso é muito bom para a gente poder mostrar para você, meu craque, que a vida realmente ela depende muito de nós, que o impossível não existe e que a gente precisa, de fato, ter inspirações e pilares, de maneira literal, que possam desenvolver o nosso caminho com muita prosperidade. Você está comigo, meu craque, no Olé SA Sports and Business, esse que é o programa de negócios no esporte da televisão brasileira. Nesta semana, Maria Adeu Pilar Munhoz, a nossa Pilar, vice-presidente de sustentabilidade e novos negócios, e no guarda-chuva, evidentemente, o esporte. A azul e a amarela aqui comigo no Olé SA. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando mais um Olé SA Sports and Business, esse que é o programa de negócios no esporte da televisão brasileira. Os cases de sucesso, as experiências, os desafios de grandes líderes que aqui se apresentam para mostrar a você a importância
do esporte na vida corporativa com marcas e produtos. É uma chancela importante. E nesta semana estou com a Pilar, que é vice-presidente de sustentabilidade e novos negócios da Eurofarma. A gigante Eurofarma do laboratório é a empresa mais longeva da Stock Car, com patrocínio de 20 anos, Pilar. Verdade. A Pilar que saiu das quadras e veio para o mercado corporativo, começando no marketing, estagiando, e hoje assume uma posição de destaque como vice-presidente de sustentabilidade e cuida também do esporte. O esporte que é muito masculino, eu diria assim, o automobilismo que é muito masculino. E a presença feminina, ela está sendo cada vez mais recorrente. Do ponto de vista existencial e de convívio e de conexão, como é que é viver, habitar nesse mundo do esporte? Eu acho que é muito gratificante e acho que, por mais que o automobilismo ainda tenha uma relação muito grande assim com a parte da masculinidade, né? São mais pilotos homens. Nós temos aí as meninas, Bia Figueiredo, enfim, outras meninas que começam aí a despontar. E a gente vem culturalmente do Brasil, que é um país também do futebol, então a gente já aprendeu a lidar, né, com esse universo desde muito pequeno, um pouco mais masculino, e que a gente vê hoje mais inclusivo do que nunca, né? Com essa seleção brasileira também feminina maravilhosa. Vamos ter agora a Copa do Mundo também. A Copa do Mundo vem para o Brasil, a Copa do Mundo feminina. Sim, sim. E a Eurofarma tem uma participação, vocês, se não me engano, patrocinaram a Copinha. Sim. Vocês foram, nós estamos há estão 10 na anos Copinha na ainda? Copinha. Estão na Copinha, a Copinha que é a grande, digamos assim, é o grande celeiro, né, de revelação de novos craques. Quando eu falei, né, que a Eurofarma ela gera oportunidades, transforma vidas e fazem os sonhos se materializar. Como é que você, Pilar, se sente realmente vendo, não é, a Eurofarma com seus pilotos super campeões da Stock Car, o futebol gerando novos talentos, expectativas, transformações de vida? Qual é essa relação, né, da atleta, da executiva, com esse movimento que eu considero social e inclusivo? Eu acho que tudo, a palavra que abarca tudo é saúde, né? Eu acho que assim, o esporte está muito relacionado à saúde, a indústria farmacêutica nem se fala, é nosso core, é nossa razão de existir, né? É o motivo pelo qual a gente acorda todos os dias, é tentar melhorar a vida das pessoas, a saúde das pessoas. Então, para a gente é muito gratificante estar nas pistas, estar no campo, agora com um projeto novo, indo além desses cenários. Então, assim, é muito gratificante. É muito gratificante estar numa empresa que enxerga o valor de retribuir para a sociedade uma parcela da sua riqueza e de apostar nesses talentos, apostar no esporte, apostar na cultura, apostar no investimento na educação. Então, para a gente é motivo de muito orgulho. É porque vocês também têm, literalmente, no pilar da Eurofarma, a educação como uma fonte de um futuro melhor, não é? Então, eu fico muito contente quando a gente consegue trazer para o meu craque no Brasil. Aliás, estamos no Brasil, rede nacional, estamos na América Latina e México, e também nos Estados Unidos. Legal, porque Miami. nós estamos aí também, em todos então, esses países, hein? A Eurofarma está em toda a América Latina. Eu vou te fazer famosa, essa menina bonita, não é? Obrigada pelo aguerrida, absolutamente conectada com a paixão pelo esporte e também a sua linha, não é? Que é referência dentro do mundo corporativo, é muito legal. Pilar, me diga uma coisa, vocês são a patrocinadora de maior permanência na história da Stock Car. Vocês estão há 10 anos na Copinha. Eu queria saber qual é a base de análise para se decidir qual esporte investir e por quê. Eu acho que assim, no Brasil é muito natural que as empresas migrem primeiro para o futebol, que eu acho que tem uma visibilidade, um retorno muito interessante. Mas a gente entende também que o futebol tem muita relação com paixão, né? Com esse fanatismo que às vezes existe por parte da torcida, isso envolve nossos colaboradores e tudo mais. Então a gente sempre apoia o futebol de uma maneira sem vincular exatamente a um clube,
né? A gente apoia o esporte de uma maneira geral. Institucional, perfeito. E o segundo esporte que tinha maior adesão assim, da população brasileira, uma paixão mesmo, que eu acho que veio movida até por grandes pilotos que nós tivemos, como foi o Senna, como foi o Piquet, como foi o Fittipaldi, como foi o Massa, como foi o Barrichello, é o automobilismo. Então, assim, desde sempre a gente investiu no automobilismo para manter essa paixão acesa e para a gente poder dar oportunidade de muitos talentos, de muitos pilotos de grande envergadura que hoje não estão num cenário de Fórmula 1 ou numa carreira internacional, poderem promover aqui a nossa Stock Car, que é a principal categoria do automobilismo brasileiro e que é acompanhada aí imensamente pelo público. E a gente tem vários indicadores de resultados que a gente acompanha. E, de fato, ter uma equipe de ponta, andar na frente, traz para a gente um resultado excepcional de marca. Quer dizer, na verdade, a gente investe no esporte e a gente tem como fonte de relacionamento, não é, a ativação desses investimentos em retornos de venda, campanhas de incentivo, ou seja, existe aí uma relação muito simétrica, eu diria, existe uma simetria, não é, entre as pistas, entre o campo e também os negócios. Isso é muito interessante, porque as empresas precisam entender, não é, e acho que você, não é, e alguns executivos também, que foram atletas ou que viveram dentro do cenário esportivo, que quando migram para o mercado corporativo, conseguem, com muita tranquilidade, passar uma ideia e ter o esporte como um pilar. Você se sente realizado por isso? É uma coisa que te dá um prazer extraordinário, você pular das quadras e vir para o mundo corporativo, estar numa posição de destaque e principalmente criar esse movimento que transforma vidas e sonhos? Ah, com certeza. É um sonho, é você poder apoiar um atleta. E acho que a felicidade de ter aqui na Eurofarma acionistas que são muito apaixonados por esporte também, então que são grandes incentivadores de tudo que a gente faz e permitem com que a gente tenha recurso, né, para poder ajudar esses atletas. Mas poder estar próximo de um atleta, viabilizar o sonho deles, desenvolver potencialidades, acreditar, fazê-los acreditar em si mesmos e no futuro que eles podem construir, para a gente é participar desse sonho, é embarcar nesse sonho junto com eles. E a escolha do atleta, ou seja, é evidente que você, quando patrocina a Copinha, né, você patrocina a competição como um todo e não especificamente um clube ou um atleta. No caso do esporte a motor, da Stock Car, existem alguns pilares, alguns valores, não é, que são eleitos por vocês em relação aos atletas, ou seja, existe isso, você escolhe um atleta por conta, evidentemente, de um histórico da biografia dele? Sim, sim. Eu acho que isso é importante, a gente olha, a gente olha muito, claro, para as competências técnicas, e aí não somos nem nós internamente, sim, é muito mais a equipe, os chefes de equipe, os mecânicos trazem muitos insights para a gente. Com os valores pessoais também. Com certeza. E aí, tem uma relação forte, ou seja, sim, não adianta você só ser um bom piloto, mas você precisa ter princípios e valores que estão absolutamente alinhados com a política Eurofarma, é isso? Exato, é muito mais assim, a imagem que a gente pretende que aquele piloto transmita da nossa marca. Então, carrega os nossos valores, carrega um pouco o nosso jeito de ser, a maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente espera que esses pilotos sejam aguerridos dentro da pista. É um valor muito importante para a gente. Competitivos, mas sempre muito responsáveis, solidários, com espírito de equipe, torcendo um pelos outros. Você está comigo aqui, meu craque, no LSA Sports and Business, diretamente da Eurofarma. Estou aqui na sede da Eurofarma, em São Paulo, com a Pilar, que é vice-presidente de sustentabilidade e novos negócios. No guarda-chuva dela está o esporte. E ela, com muito talento, muita resiliência e poder de transformação, consegue criar um movimento dentro da companhia que inspira, que transforma e os sonhos são realizados. Essa é a nossa missão, porque aqui no LSA os negócios do esporte acontecem.
Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando mais um OLSA Sports and Business, esse que é o palco dos negócios do esporte da televisão brasileira. Sempre referências empresariais estão aqui para contar suas experiências, seus desafios, seus cases de sucesso e principalmente a importância para suas marcas e produtos estarem chancelando o esporte no Brasil e no mundo. Nesta semana, com o Pilar, aqui da Eurofarma, vice-presidente de sustentabilidade e novos negócios. A Pilar, que saiu das quadras e está hoje ocupando uma posição de destaque na Eurofarma como vice-presidente. Pilar, criou-se aí o time Eurofarma, ou seja, mais uma geração e transformação de vidas em sonhos para atletas olímpicos e paralímpicos que vocês desenvolvem. Foi lançado recentemente esse projeto que envolve grandes nomes do esporte nacional. Eu quero que você fale um pouco disso e também eu tenho certeza absoluta que você foi uma das maiores incentivadoras dentro da composição logística e do compliance para que isso pudesse vir à tona. Beto, um prazer enorme falar desse projeto. Na verdade, foi um projeto idealizado por um dos nossos acionistas. Sempre pensou em formas da gente abraçar outros esportes e atuar no preparo de atletas que possam almejar a participação numa futura Olimpíada e que tivesse um olhar assim mais amplo, multidisciplinar nessa preparação do atleta. Então, não só o apoio financeiro, mas o apoio psicológico, o apoio nutricional, o apoio em termos de consultoria jurídica. A saúde mental dos atletas também. A saúde mental dos atletas. Vai ser colocada como um pilar realmente, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente sabe o quanto que isso é importante, principalmente para um atleta de alta performance. Eu achei fantástico a preocupação dentro dessa logística, você criar um movimento para poder trabalhar a saúde mental do atleta, não é? E você, mais do que ninguém, até pela sua própria experiência de vida, não é? Você sabe que é fundamental isso, né? Sem dúvida. E para isso a gente vai ter assim grandes nomes trabalhando junto conosco. A gente tem aí o apoio da AMA, que é a empresa que a gente contratou para estar conosco nessa jornada. Um mentor, Bernardinho, essa pessoa maravilhosa, esse ícone, uma referência para todos os atletas, né, pela sua experiência, pela sua vocação de ajudar genuinamente. Então, a gente vai ter aí uma composição de vários atletas, de esportes individuais principalmente, e também vamos eleger alguns atletas em fase de transição de carreira, para que a gente possa ajudá-los também nesse momento em que eles deixam o esporte e passam a ter um papel um pouquinho diferente, profissional e junto à sociedade. Eu queria saber como é que é a métrica de escolha e como é que vai funcionar de fato, porque evidentemente que eu acho que deve haver um conselho aí para você eleger os atletas e as modalidades. Fala um pouquinho disso, por favor. A gente trabalhou em conjunto com a AMA, nós selecionamos vários esportes e a gente identificou algumas competências que a gente adoraria que esses atletas tivessem, mas, sobretudo, a gente avaliou o histórico dos atletas e a necessidade desses atletas, um histórico de superação, a necessidade de uma ajuda para que eles realmente possam dedicar todo o seu tempo para o desenvolvimento como atleta profissional, essa aspiração do atleta de querer, de fato, ir além, de participar de uma Olimpíada, de participar de um torneio internacional, de ser uma referência na sua modalidade. Então, a gente pensou em tudo isso. A gente pensou muito na inclusão, que é um valor para nós, na questão da diversidade de gênero, diversidade de raça, inclusão dos paralímpicos, que para a gente é um orgulho gigante estar com eles, tê-los conosco. Então, foi um conjunto de competências, de habilidades técnicas e, enfim, de habilidades sociais, para que a gente chegasse nesses nomes e que foram validados não só por nós, mas também pelo nosso parceiro técnico, que é a AMA. Olha, é muito legal a gente poder ver isso, porque os atletas olímpicos, e você sabe muito bem, eles são absolutamente guerreiros. Eu não sei de onde
vocês tiram forças para poder juntar a parte existencial, a parte de atleta realmente, não é? Com a vida que vocês levam. A grande maioria vem de comunidades paupérrimas e conseguem, através de um sonho, e a gente tem exemplos durante décadas, de que vocês realmente são guerreiros. Então é um trabalho absolutamente fantástico. É um trabalho que vai abraçar o Brasil. É um trabalho que vai poder criar um potencial para atletas para que eles ganhem ainda mais rendimento, performance e desempenho. Você sabe que a pandemia, ela fez com que, quando a pandemia veio, paralisou-se tudo, não é? E principalmente o patrocínio aos atletas. Isso fez com que os atletas buscassem, para poder manter, se não na plenitude, mas num percentual, o patrocínio, enfim, eles criassem uma proximidade com os departamentos de marketing, de comunicação. E eles, através principalmente das suas redes sociais, das suas plataformas digitais, eles criaram movimentos de olhar para a empresa e começar a postar a marca, o produto, enfim. Isso gerou uma conscientização maior deles, porque você, para colocar o time em campo, precisa envolver um time absolutamente gigantesco e um processo muito grande para poder botar o bloco na rua de maneira literal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e se isso aconteceu com os atletas patrocinados pela Eurofarma. Acho que na época da pandemia foi uma época bem assim, porque eu falo intensa, de consciência mesmo. intensa. Eles passaram a ter uma maior Exato. consciência em função até da pandemia e eles se descobriram, ou seja, eles estão melhores, eles estão ligados de maneira mais recorrente com os departamentos de marketing, comunicação e comercialização, enfim. Eu acho que eles evoluíram demais. Sim. E eu acho que a gente também evoluiu enquanto empresa, né? Eu acho que a gente tem muitos caminhos para ativar as marcas, muitos caminhos para otimizar os investimentos que a gente faz em esporte. Então, você mesmo falou num outro programa da questão da ativação, né? Do relacionamento, de envolver nossos clientes, demais stakeholders nesse ambiente esportivo, que é um ambiente super legal. Quem não gosta de uma experiência, de andar num carro de estoque, quem não gosta da experiência de estar assistindo ao vivo uma partida super interessante, com um atleta de altíssimo nível. Então, a ideia é sempre essa, é aproximar cada vez mais a marca e os nossos parceiros de negócios desse universo esportivo, trazer essa promoção de orgulho para dentro da organização. Hoje, os nossos colaboradores, eles são muito engajados em tudo que a gente faz em termos de esporte. Nós temos, inclusive, equipes aqui dentro que a gente patrocina, equipes de corrida, nós temos um campeonato. Esse seu departamento de comunicação funciona muito bem, eu posso atestar. A gente tem um campeonato entre farmacêuticas que se chama Jogos Sindusfarma aqui no Brasil, onde a Eurofarma é vencedora de forma assim, recorrente, porque a gente acredita mesmo no esporte. A gente tem academia aqui em todas as nossas unidades. Maravilha. A gente promove a saúde de fato. Então, é isso, é fazer de tudo para que esses atletas estejam mais próximos das nossas marcas, das marcas dos nossos produtos, com essa afinidade de valores e que a gente também possa propiciar para eles visibilidade, protagonismo, ajudá-los na forma como eles se apresentam para o mercado, como que eles agenciam aí as suas redes sociais, como que eles agenciam as suas carreiras. A gente está aqui para dar esse suporte. No final das contas, a gente quer que todo mundo saia ganhando. Essa sua experiência de sair da quadra e vir para o mundo corporativo fica materializado muito nessa iniciativa, porque você está abrindo um espaço para aqueles atletas que muitas vezes, a grande maioria, eu diria a maioria expressiva, não sabe o que fazer no pós, quando para realmente, quando as suas carreiras são interrompidas, enfim. Então a gente tem atletas como Vanderlei Cordeiro, a Valdinéia Martins, não é? O Luiz Maurício, que é lançamento de dados, que é um craque, Adriano Xavier, enfim, e o Vitor Almeida nas Paralímpicas também. Então, eu acho que você está abrindo um espaço muito importante para atletas que podem realmente, através da sua experiência, através da sua inspiração, não é? Criar
um novo estilo de vida. Sem dúvida. E assim, a gente, como empresa, né, a Eurofarma sempre foi uma empresa muito de olhar para o médio e longo prazo, né? A gente não olha para o curtíssimo prazo. A ideia da gente estar se antecipando 3 anos de uma futura Olimpíada tem a ver com isso. A ideia da gente querer acompanhar a jornada desse atleta, mesmo pós essa atividade profissional como atleta, mas que amanhã ou depois pode ser como palestrante, como mentor, como coach, a depender das suas habilidades, do seu desejo, né, nessa jornada de transformação. A gente quer participar disso, a gente acha que a gente pode contribuir de uma forma positiva para esse preparo nessa virada de carreira lá na frente. Virada de carreira é algo absolutamente importante para os atletas, não só os atletas de modalidades olímpicas, mas para os atletas em geral. Se a gente tiver iniciativas como essa da Eurofarma, que possa realmente mostrar que existe luz no fim do túnel, ou que existe um outro caminho após o período em que você é atleta, isso é de fundamental importância, do ponto de vista didático, pedagógico e principalmente para que você tenha uma virada de chave absolutamente bem parametrizado. Você está comigo aqui, meu craque, no Olé SA Sports and Business. Esse que é o programa de negócios no esporte da televisão brasileira, direto aqui da sede da Eurofarma, com a Pilar, que é vice-presidente de sustentabilidade e novos negócios da Eurofarma. Essa entrevista inspiradora você só vê aqui no Olé SA. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando mais um Olé SA Sports and Business. Este que é o programa de negócios no esporte da televisão brasileira, sempre com grandes líderes trazendo uma mensagem positiva de experiência, de desafio, de resiliência, de transformação e principalmente os cases de sucesso. Eu estou aqui na sede da Eurofarma, no Brooklyn, em São Paulo, com a Pilar, vice-presidente de sustentabilidade e novos negócios da Eurofarma. A Pilar que saiu das quadras, a Pilar que veio para o mundo corporativo, a Pilar que consegue, com bossa, com energia, com graça e com competência, trazer o esporte para dentro, como elemento de inclusão, elemento social, elemento de transformação, porque a sua biografia, Pilar, faz com que você tenha esse tipo de atitude em demasia. E o esporte brasileiro te agradece, e agradece a Eurofarma. Você é patrocinadora da Copinha, que revela jogadores. Já investiu 51 milhões em projetos no esporte de cultura no Brasil por meio de leis de incentivo. Isso é de fundamental importância, porque você, meu craque, que está nos vendo, precisa realmente olhar para as leis de incentivo e trabalhar isso de uma maneira bastante plena, porque elas estão aí e precisam ser exploradas. Não é? Competições nacionais, competições que geram repercussão no Brasil e no mundo, e você formando novos atletas. A relação de você ser atleta e de você criar projetos inclusivos tem muito a ver com essa linha do tempo? Eu acho que sim, no sentido de você se sentir muito gratificado de ver uma empresa socialmente responsável, né, que apoia no esporte e se enxergar naqueles jovens que estão começando, que estão almejando, que estão sonhando com essas oportunidades. Então, com certeza sim, isso traz uma gratificação enorme. A construção dos projetos é feita muito a 4 mãos, então tem essa experiência minha do passado, que contribui um pouco, que traz um pouco dessa paixão para dentro, mas tem muito do apoio de todo o time, da crença na empresa, de que o esporte, de fato,
é um veículo para promoção de saúde, é um veículo para inclusão social, como você bem trouxe, e é um veículo para a gente poder potencializar o orgulho daquilo que a gente faz e o link com a saúde, que é a nossa razão de existir. Perfeito. Então, com certeza, tem tudo isso nesse caldo aí. Você sabe que é interessante porque os laboratórios em demasia, principalmente no esporte a motor, eles estão presentes. Não é no esporte como um todo, mas principalmente no esporte a motor. Isso faz com que a responsabilidade de você criar ações diferenciadas, olhar para o mercado e poder ter, não é, algo diferente, algo que possa ser marcante, não é? Eu acho que é fundamental. Eu acho que a tua vinda das quadras e esse movimento que você faz no esporte te dá realmente, não é, esse grau, eleva a régua, dá esse toque diferente. Você sente isso, quer dizer, você estuda a participação do todo e consegue criar um caminho próprio. Acho que a gente vivencia muito isso aqui dentro, né? Como a gente tem os nossos grupos aqui de atletas, como a gente promove muito essa saúde, academia, ativação nas pistas, ativação fora dela, eu acho que, no fundo, essa paixão nos une a todos que estamos inseridos nesse contexto. Então, aqui a gente tem o time de comunicação, super fã, o time de patrocínios, que faz tudo acontecer. Aliás, o teu time de comunicação disse que foi a sua melhor entrevista. Falaram para mim, puxaram no meu ouvido. Mas diga lá. Então, assim, os acionistas que realmente respiram esse esporte, essa saúde, essa vontade de ajudar novos atletas e de impulsionar o esporte nacional. Hoje a gente está falando do Brasil, amanhã ou depois de outros países da América Latina, onde a gente também está presente. Então, a ideia é essa, é investir. Tem esses recursos de incentivo fiscal que você mencionou, de renúncia, mas tem muito investimento próprio, né? No ano passado, a gente investiu mais de 20 milhões diretos no esporte, esse ano de 2025 serão mais de 30. Então, a ideia realmente é que o esporte cresça junto com a organização, que a gente continue investindo no esporte, na cultura, na saúde, na educação, para que a gente possa ser também esse agente de transformação social que a gente tanto deseja para o nosso país. Pilar, esse clima, não é, que envolve vocês, essa energia, eu dizia positiva realmente, não é? Vocês têm aqui uma espiral de esporte, não é? Um espectro absolutamente fantástico, na minha opinião, mas algo que não passa despercebido por mim. Em todas as competições, seja a Stock Car, seja a corridas de automóvel, de esporte a motor, a própria copinha, enfim, e outras atividades esportivas, o seu time está sempre presente. Presente observando detalhes, observando o posicionamento e capturando ideias e captando relacionamento realmente para poder extrair aí novas ativações e novas demandas. Eu quero destacar isso como um posicionamento muito bom desse time, porque está presente e está marcando presença também faz parte dessa sua estratégia, né? Sem dúvida. Aqui na Eurofarma, a gente sempre fala que o nosso principal ativo são as pessoas. As pessoas. O que faz a diferença em qualquer organização são as pessoas e a paixão com que elas exercem as suas atividades. Então, a gente tem um time super de ponta na área de patrocínios, a gente tem uma assessora de imprensa que é completamente apaixonada por tudo que ela faz, que cria essas pautas, que cria esse ambiente, que puxa todo mundo para esse universo, né, de como a gente potencializar todos esses investimentos. E é isso que faz a gente respirar o esporte dentro do nosso ambiente de trabalho, né? A gente está todo mundo inserido nesse contexto de saúde, de além, de investimento, de marca, de atletas, de academia, de atletas profissionais, de atletas amadores, ampliando cada vez mais o nosso leque de modalidades esportivas que podem contar com o nosso apoio, levando isso também para os jovens do nosso instituto. A gente atende mais de 20 mil crianças e jovens todos os anos. A gente leva os nossos pilotos, a gente leva os nossos atletas para inspirar, para mostrar o quanto o esporte também é uma ferramenta de transformação social. Então, a gente vive e respira isso no nosso dia a dia de maneira muito natural, é muito orgânico para nós. E a gente
curte muito isso e ouvir de você que a equipe é muito dedicada, que é um talento e que está lá na ponta, é motivo de muita... Não passa despercebido. Que bom. Ó, eu quero mostrar aqui um negócio, se você me permite. Em 1977, isso aqui era um misturador de líquido. Quando eu cheguei aqui, eu falei, puxa, parece que eu estou numa destilaria na Escócia, mas não é. É um misturador de líquido de 1977 que fica aqui no hall de entrada da Eurofarma. Com certeza é uma relíquia, um equipamento super antigo, mas que remete à nossa trajetória, às nossas raízes, aos ensinamentos do nosso fundador e ao orgulho que a gente tem de onde a gente veio. A gente começou as atividades, hoje a Eurofarma é uma grande multinacional, é a maior da América Latina em vendas ao varejo, a gente tem uma receita aí superior a 11 bi, com 13 mil funcionários, mas a gente veio daí, a gente veio, começou as nossas origens de maneira com muita dificuldade, com a visão do nosso fundador, comprando equipamentos no ferro velho mesmo, e a gente tem muito orgulho, porque é de onde a gente veio e a gente gosta de lembrar de onde a gente veio, das nossas raízes, por isso que está aqui conosco. E eu estou muito feliz porque esse é um programa raiz mesmo. Eu estou na Eurofarma com uma ex-atleta que foi para o mundo corporativo e que consegue, sem dúvida alguma, trazer inspiração, emoção e mostrar realmente que é possível você criar pilares importantes dentro de uma corporação com 13 mil colaboradores e que o esporte tem absolutamente um pilar, de maneira literal, fundamental. Você está comigo no OLSA Sports and Business, esse que é o programa de negócios no esporte da televisão brasileira, diretamente da sede da Eurofarma em São Paulo, com a Pilar, que é vice-presidente de sustentabilidade e novos negócios da companhia. Meu craque, aqui os negócios no esporte acontecem. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando mais um OLSA Sports and Business, esse que é o palco dos negócios no esporte da televisão brasileira. Sempre referências empresariais estão aqui para contar suas experiências, seus desafios, seus cases de sucesso e principalmente a importância para suas marcas e produtos estarem chancelando o esporte no Brasil e no mundo. Nesta semana, com o Pilar, aqui da Eurofarma, vice-presidente de sustentabilidade e novos negócios. A Pilar, que saiu das quadras e está hoje ocupando uma posição de destaque na Eurofarma como vice-presidente. Pilar, criou-se aí o time Eurofarma, ou seja, mais uma geração e transformação de vidas em sonhos para atletas olímpicos e paralímpicos que vocês desenvolvem. Foi lançado recentemente esse projeto que envolve grandes nomes do esporte nacional. Eu quero que você fale um pouco disso e também eu tenho certeza absoluta que você foi uma das maiores incentivadoras dentro da composição logística e do compliance para que isso pudesse vir à tona. Beto, um prazer enorme falar desse projeto. Na verdade, foi um projeto idealizado por um dos nossos acionistas. Sempre pensou em formas da gente abraçar outros esportes e atuar no preparo de atletas que possam almejar a participação numa futura Olimpíada e que tivesse um olhar assim mais amplo, multidisciplinar nessa preparação do atleta. Então, não só o apoio financeiro, mas o apoio psicológico, o apoio nutricional, o apoio em termos de consultoria jurídica. A saúde mental dos atletas também. A saúde mental dos atletas. Vai ser colocada como um pilar realmente, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente sabe o quanto que isso é importante, Eu principalmente para um atleta de alta performance. Eu achei fantástico a preocupação dentro dessa logística, você criar um movimento para poder trabalhar a saúde mental do atleta, não é? E você
mais do que ninguém, até pela sua própria experiência de vida, não é? Você sabe que é fundamental isso, né? Sem dúvida. E para isso a gente vai ter assim grandes nomes trabalhando junto conosco. A gente tem aí o apoio da AMA, que é a empresa que a gente contratou para estar conosco nessa jornada. Um mentor, Bernardinho, essa pessoa maravilhosa, esse ícone, uma referência para todos os atletas, né, pela sua experiência, pela sua vocação de ajudar genuinamente. Então, a gente vai ter aí uma composição de vários atletas, de esportes individuais principalmente, e também vamos eleger alguns atletas em fase de transição de carreira, para que a gente possa ajudá-los também nesse momento em que eles deixam o esporte e passam a ter um papel um pouquinho diferente, profissional e junto à sociedade. Se a gente tiver iniciativas como essa da Eurofarma, que possa realmente mostrar que existe luz no fim do túnel, ou que existe um outro caminho após o período em que você é atleta, isso é de fundamental importância, do ponto de vista didático, pedagógico e principalmente para que você tenha uma virada de chave absolutamente bem parametrizado. Um abraço a você que nos acompanha, é um prazer estar ao lado de um dos maiores nomes do nosso esporte, tantas participações e lembranças olímpicas, tantos títulos e tantas alegrias deu ao Brasil, Bernardinho. Prazer estar contigo, nos receber mais uma vez. Obrigado, Brito. Estar com vocês aqui num momento tão importante. Acho que é um momento de um lançamento de um projeto bacana e que bom que vocês estão aqui conosco para poder compartilhar isso com as pessoas. Pois é, isso que eu queria te perguntar, porque a gente sempre está acostumado a falar só de quadra, a falar dessa importância do esporte, mas o esporte, para além da quadra, tem muita coisa que envolve, né? Esse apoio que a gente está falando de empresas como a Eurofarma, que está participando disso agora. Como é que você pode servir como instrumento, como mentor desse projeto? Desde o meu primeiro encontro com o pessoal da Eurofarma, foi assim, um encontro de alinhamento de valores, um propósito muito claro de poder apoiar o esporte. Eles vinham, né, e me procuraram, nós conversamos sobre um projeto e em nenhum momento eles pensaram em como se beneficiar do esporte, como no Eurofarma se beneficiar. Não, nós queremos contribuir, nós queremos retribuir, entendemos a importância do esporte e o que é necessário fazer para que nossos atletas tenham mais condições. Aquilo me encantou, né, o sentimento verdadeiro das pessoas, né, do fundador da empresa. Eu falei, poxa, eu não tenho tempo para nada, para respirar, mas não posso deixar de dar a minha contribuição. Eu disse, olha, se eu puder ajudar, no que eu puder ajudar, porque a disposição é importante que aconteça. E eles entenderam que a minha experiência, né, a minha experiência olímpica, de tantas vivências e jornadas olímpicas, né, pode ser importante para exatamente saber como melhor alocar recursos, que tipo de ferramentas são necessários, que tipo de apoio é necessário para que um atleta, nós temos diversas modalidades, diversas fases de evolução de atletas que vão estar nesse time Eurofarma, o que é mais necessário, o que é importante para que eles possam crescer, se desenvolver, se tornarem competitivos, né, nessas campanhas olímpicas. Então, eu não tenho muito talento para a história, a minha questão é só a experiência que eu tenho, poder, né, compartilhar essa experiência e dar alguma contribuição para que esse projeto realmente não se torne apenas visando 2028 Los Angeles, mas olhando para frente, muito mais se torne algo perene, de apoio permanente ao esporte. Quando a gente fala da tua trajetória, é claro que a gente lembra da tua vivência na quadra, de tudo que você conquistou, mas eu me lembro muito do título do teu livro, Transformando Suor em Ouro, e é exatamente sobre isso que a gente falava. Às vezes as empresas, às vezes os próprios recursos públicos têm o interesse de ajudar, mas não sabem como fazer. É nesse sentido que você consegue ser um instrumento de entender onde é que os recursos devem ser destinados, aonde é que essas iniciativas devem ser colocadas na prática para funcionar? Eu acho que, né, por essa vivência, essa experiência de 10 Olimpíadas, né, como jogador, treinador, assistente técnico, né, eu pude observar, ver o mundo, ver as nossas necessidades, as nossas deficiências, a evolução que o Brasil teve, mas ainda, né, requer investimentos, mas mais do que isso, eficiência na alocação desses recursos. Então, certamente, junto à Eurofarma, o que eu quero é poder orientar, né, junto a eles questionar qual é a melhor forma de fazer, como ser mais eficiente nessa alocação de recursos, né, financeiros, recursos humanos, inclusive, porque não é só colocar recursos financeiros, mas também poder orientar. Estamos falando de uma empresa de saúde, né, farmacêutica, então, que tipo de questão de contribuição para a saúde dos atletas? E aí, saúde física, emocional, hoje um tema tão relevante. Então, que eu quero poder contribuir com isso, com toda a experiência que eu tenho, certamente poder fazer. Como você disse muito bem, às vezes há recursos públicos e tal, muitas vezes não há
talvez a orientação mais correta de como aquilo poderia ter um resultado melhor, de resultar algo mais eficiente. Então, o que a gente vai procurar fazer aqui, para que a gente possa otimizar tudo isso e fazer um projeto que realmente contribua para a evolução. Quando as medalhas olímpicas virão, isso não deve ser o nosso principal foco. É como eles crescem, evoluem, ter uma série de parâmetros para que a gente possa realmente estar mensurando o crescimento e a evolução das pessoas envolvidas no time. Para a gente finalizar, o quanto a gente tem observado, né? Eu acompanho evidentemente os Jogos Olímpicos há menos tempo que você, mas eu tenho observado uma evolução exatamente nessas iniciativas, tanto públicas quanto privadas, né? Esse conjunto de fatores que tem propiciado o esporte olímpico brasileiro crescer cada vez mais nas diversas modalidades, como você falou, não é só no vôlei, né? As tuas palestras, a tua mentalidade sempre foi para crescer o esporte de maneira geral. Você tem observado também que esse crescimento é algo contínuo e a gente pode dizer algo constante, algo que não vai parar? Eu acho que o esporte cresceu no mundo. Nós crescemos juntos com a série de iniciativas aqui do Comitê Olímpico Brasileiro, confederações, uma série de empresas privadas apoiando, assim como o setor público, mas eu diria que nesse grande crescimento o Brasil ainda pode muito mais. E você falou uma observação muito interessante. O Brasil ele se atinha a algumas poucas modalidades. Hoje isso ampliou. Nós temos do skate ao atletismo, ao vôlei, ao judô, já mais, digamos, recorrente no quadro de medalhas, vela, etc. Então, mas são tantos os novos, a ginástica olímpica que cresceu tremendamente, mas são tantos esportes que nos encantaram e nos surpreenderam muitas vezes para aqueles que não acompanham tanto. Então, acho que há muito campo fértil a ser explorado. Há muitos atletas canoagem, há muitos atletas, digamos, muitos potenciais escondidos nessa imensidão que é o Brasil, nessa miscigenação de raças, de composições étnicas que geram essa capacidade e esse talento brasileiro. Então, é hora da gente poder garimpar, da gente poder apoiar, gerar com recursos, cada vez um campo mais fértil para a proliferação desses atletas e o crescimento do esporte como um todo. A gente não visa de forma alguma, é o vôlei, é o tênis de mesa com o Hugo, é o atletismo, não. É um pouco, se puder apoiar de uma forma bastante holística, eu acho que a gente tem potencial para se tornar um esporte, um país pluriesportivo, pluricampeão. Eu não tenho dúvidas disso. Isso tem acontecido já. Obrigado pela tua participação, obrigado pelo papo. O Brasil, claro, com essa meta, inclusive do Comitê Olímpico do Brasil, de aumentar o número de esportes que chegam a finais, que medalham e que, acima de tudo, criam esperança para uma sociedade melhor.